Contextualizando. Olá, tudo bem? Meus queridos, chegamos mais ao final de uma trajetória, de um estudo de uma das epístolas mais importantes escritas pelo apóstolo Paulo, a Epístola aos Efésios. Éfeso, uma cidade importante, da qual nós estudamos um pouco da sua história, da sua cultura, um pouco da sua arquitetura, um pouco do seu cotidiano, um pouco da sua religiosidade. Mas Éfeso, através da epístola que Paulo escreveu, nos ensinou tantas coisas maravilhosas e interessantes. Hoje nós iremos fazer uma recapitulação geral de todos os pontos que foram ressaltados ao longo desse trimestre. Éfeso, a cidade que tinha um dos templos mais importantes da história antiga, o templo da deusa Diana, o templo que antes de ser romanizado, ele se chamava o templo da deusa Artemis, do qual nós estudamos um pouco da história dela. Aquele templo é considerado um dos templos mais importantes da antiguidade e uma das 7 maravilhas do mundo antigo, segundo a Unesco. Mas também a cidade de Éfeso é a cidade tão importante quanto o templo, que é exatamente a Biblioteca de Celso. Uma biblioteca extremamente importante, uma biblioteca que, se não fosse destruída naquele tempo, quem sabe nós hoje poderíamos contar tantas coisas interessantes da história antiga da sociedade e da história humana. Mas também a cidade de um teatro suntuoso e maravilhoso. O teatro da cidade de Éfeso, ele comportava 25 mil pessoas. Uma cidade com uma religiosidade intensa, uma cidade de um comércio intenso. Foi também a cidade que provavelmente viveu os últimos dias da sua vida a mãe de Jesus, Maria. Foi a cidade também que provavelmente viveu os últimos dias o apóstolo João. Foi a cidade em que Paulo também pediu a Timóteo para que ele pudesse ser um dos anciões, um líder daquela igreja. Uma cidade também que passou por ela um importante pregador do evangelho, Apolo. Em meio à idolatria, em meio à imoralidade, Éfeso foi um lugar que, sem sombra de dúvida, o cristianismo se apresentou como uma importante alternativa para mudar a vida das pessoas. E Paulo, quando estava preso em Roma, escreve exatamente essas 6 epístolas, com 6 capítulos, cada capítulo nos mostrando um aspecto importante da igreja de Deus, do carinho, do cuidado que Paulo ele tinha por essa importante estratégica igreja. E nesse momento eu chamo você para juntos nós recapitularmos essa lição, juntamente com o pastor Thales Florencio, que é capelão da Escola Adventista, para que nós possamos mergulhar e fazermos uma breve recapitulação dos principais tópicos que foram estudados durante esse trimestre na lição. Vem comigo no estudo e que Deus continue te abençoando sempre. Feliz sábado, meu querido amigo, minha querida amiga. Que grande alegria, que grande satisfação estarmos juntos para mais uma recapitulação da lição da Escola Sabatina. Neste sábado, nós temos o prazer, de termos a participação do pastor Thales Florencio. Ele é capelão da Escola Adventista aqui de Campina Grande, uma escola tradicional, uma escola com mais de 30 anos, localizada aqui em Campina Grande, no bairro do Catolé. É um pastor que, sem sombra de dúvida, tem um viés acadêmico também, e hoje ele traz para a gente a alegria de realizarmos a recapitulação da última lição do trimestre, que tratou sobre a Epístola de Paulo aos Efésios. Quantos ensinamentos, quantas coisas boas nós aprendemos nessa lição. Pastor Thales, seja bem-vindo, meu querido. A sua saudação inicial para o nosso público aqui nas redes sociais, através do YouTube, cada um com o seu equipamento eletrônico nos acompanhando. Seja bem-vindo, pastor, e que Deus lhe abençoe. Muito obrigado, professor Matusalém, obrigado pelo convite. É um grande privilégio, estarmos aqui para recapitularmos um pouquinho do que estudamos durante a semana, nessa lição que foi muito especial. Eu particularmente gosto muito quando a lição da Escola Sabatina decide abordar um livro da Bíblia por inteiro, E foi o caso desse trimestre. Estudamos aí o livro de Efésios,
Então, sem dúvida, esse é um momento muito especial aqui. Um livro brilhante, né? Um livro que tocou o coração de Martinho Lutero, né? Martinho Lutero encontrou ali no livro de Efésios, né? Aquilo que conquistou o coração dele, né? Que é exatamente a salvação, né? Pela graça sois salvos mediante a fé. Esse texto tocou o coração de Martinho Lutero ali na Reforma, né? E Deus, através desse verso, dessa epístola, né? Ele tocou o coração e chamou Martinho Lutero, que foi, sem sombra de dúvida, um dos maiores reformadores, um grande homem, não só teólogo, mas educador, que revolucionou ali os estudos, a educação na Alemanha. E é exatamente nesse verso, né, que foi tão importante para Paulo, que nós introduzimos a lição, que é exatamente em Efésios, capítulo 8, capítulo 2, perdão, versículo 8 até o versículo 10, que diz: pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Pastor, meu querido, o que é a partir desse verso, né, como poderíamos introduzir essa maravilhosa lição no seu encerramento? Vamos introduzir o fim, né, do estudo, né, da Epístola de Paulo aos Efésios. Eu gosto muito desse texto, porque, especialmente lido até o verso 10, né? Porque se dá muita ênfase no pela graça sois salvos e tal, mas tem algo que vem depois. E eu acho que isso que completa esse combo, né? Fé e obras, colocando cada coisinha no seu lugar, né? Quer dizer, a nossa salvação, ela vem pela fé, é um resultado da graça de Deus, é um presente de Deus para nós, né? E ele faz questão de dizer que não de obras, mas logo em seguida, as obras, elas entram em cena, né? Ou seja, nós somos criados em Cristo para boas obras, né? Quer dizer, Exato. Jesus, ele nos resgata do pecado, nos purifica para que a gente possa viver uma vida em semelhança a ele, né? O nosso caráter reflita o dele, né? Então, eu gosto desse texto porque ele sai colocando cada coisinha no seu devido lugar. Isso. E, pastor, essa lição, essa última lição, é como ele faz um passeio, né, por toda a epístola, né, que Paulo escreveu aos Efésios, né, ele recapitula capítulo por capítulo, né, na parte de domingo, né, que é o primeiro tópico da lição, né, nós somos abençoados em Cristo. E ele faz uma ênfase ali no capítulo 1 da Epístola aos Efésios, e ele pede para a gente fazer uma reflexão, o que mais inspira a todos nós, né? É como se estivéssemos no cume, ou seja, é como se estivéssemos em cima de uma montanha ou em cima de algum edifício panorâmico, que fosse possível nós vermos um panorama de tudo, de toda uma cidade, né, de toda uma realidade, de todo um contexto, né? Principalmente ali nos contextos do verso 13 e 14, né? Como é que a gente pode... o que é que Paulo ele nos mostra, né, quando ele traz o vislumbre a partir do capítulo 1 da Epístola aos Efésios? Muito bem, né? Como você bem colocou aí, a lição coloca para a gente, né? Como se ele passasse por vários temas, né? Algo que, assim, fala muito ao meu coração, até pelo apego que a gente tem ao Apocalipse, né? Como adventista do sétimo dia, é essa referência no verso 4, que ele fala, né? Como também nos elegeu nele, né? Antes da fundação do mundo. Se a gente vai para o Apocalipse, a gente lembra que ali é referenciado o Evangelho eterno, né? Em Apocalipse 14. E ele é eterno porque em Apocalipse 13, o Cordeiro, que é o protagonista desse Evangelho, é o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Então, a Epístola de Efésios vai tratar muito da eleição, né? O fato de que Deus sempre quis nos salvar e quis muito, e ele planejou tudo isso com muita antecedência, né? A nossa salvação, todo o plano de salvação, para que pudéssemos ser resgatados, né, dos nossos pecados e sermos colocados em harmonia novamente com ele, reconciliados com ele. E nós temos um evangelho
que começa ali desde antes da fundação do mundo, ele é anunciado a partir do momento em que Adão e Eva caem, né? Ali em Gênesis 3,15, o descendente da mulher que feriria a cabeça da serpente, ele é prometido, reforçado ali a Abraão, né, na promessa, né, que por meio dele seriam benditas todas as famílias da terra. Quer dizer, é um evangelho que ele perpassa por toda a história, ou seja, Deus está atuando por meio de toda a história para nos salvar. Isso é muito lindo, né? No passado, presente e futuro, Deus atuou, tem atuado e vai continuar atuando até o último momento da história desse mundo para nos salvar. Amém. Pastor, e no segundo tópico da lição, remidos para a fraternidade. A questão que nos tem apresentado aqui a lição é a seguinte: o que Deus fez por nós, por meio do seu Filho Jesus Cristo, né? Que é a ênfase ali no livro de Efésios, né? No capítulo 2, né? Que até tem a expressão mais Deus, né? Então, como é que a gente pode entender essa questão daquilo que a gente sabe que Deus ele fez muito por nós, mas aqui, né, em Cristo, Paulo ele enfatiza o que Deus fez por cada um de nós. E aí no capítulo 2, né, você pode enumerar várias coisas. Paulo enumera essas várias obras, digamos assim, de Deus por nós. Primeiro, Deus nos devolve vida plena, né? A Bíblia nos diz que, Jesus diz para a gente, né, eu vim para que tenham vida e vida em abundância, né? Quer dizer, isso era algo que nós tínhamos planejado, mas com a queda isso foi prejudicado, mas ele vem para nos devolver isso, né? E aí, continua, o capítulo 2 continua mostrando que Jesus nos exalta, né, para nós reinarmos com ele, e nós somos salvos unicamente pelos méritos de Cristo, isso é enfatizado mais uma vez, e somos habilitados, né, para as boas obras, livres do domínio do pecado, é o nosso texto-chave aí, né? E agora, uma tecla que Paulo bate muito aqui, e por todas as suas cartas, isso é possível ver até mesmo na sua saudação, em praticamente todas as suas cartas, é a união do povo de Deus, que vem de diferentes locais, vem de diferentes culturas, mas que em Cristo se torna um só povo, né? Isso era muito evidente nos dias de Paulo, pelas várias controvérsias que se tinham entre judeus e gentios, porque ambos esses grupos tinham, muitos deles tinham aceitado Jesus Cristo e agora eram uma só igreja, mas isso não impedia que houvesse ali problemas, embates, né? Você vê isso por todo o Novo Testamento. Mas em todas as suas cartas, Paulo faz questão de saudar quem ia receber a sua carta, né? Com graça e paz. Por que graça e paz? Porque graça era uma saudação grega, né? Conversava ali com os gentios, né? Era o charis, era a forma que eles tinham de se cumprimentar. E o paz já vem do hebraico, o shalom, a forma que os judeus sempre se cumprimentaram. Ele une essas duas coisas para sempre deixar claro, olha, vocês dois estão juntos aqui, a mensagem é para vocês dois, e são um só grupo, um só povo, né? E nesse capítulo 2 isso fica muito claro, principalmente quando ele está falando ali para esses dois grupos, e ele faz referência a essas coisas novamente, né? Tem hora aqui que ele fala no Evangelho da Paz, fazendo a paz, evangelizou a paz a vós outros, e aqui mais em cima fala da graça, porque pela graça sois salvos. Então, Paulo está querendo unir essas duas coisas, tem essa referência, né? A forma como cada um se cumprimentava, mas é a ideia de passar uma mensagem completa para um povo que precisa ser unido em Jesus Cristo. A mensagem da unidade, né? Então, ou seja, no terceiro tópico da lição, né, somos a igreja de Deus. Porque é importante e emocionante fazer parte da igreja de Deus aqui no contexto de Efésios, capítulo 3, pastor. Então, é interessante que ele vai evoluindo na carta dele, né, para tratar desse tema da unidade, e Paulo ali está tentando ensinar duas coisas, né, aos Efésios e para nós também, porque a gente vê pela introdução da lição aí que essa carta, ela conversa com todos nós, ela é como se fosse atemporal
e apesar de ser escrito aos Efésios, parece que fala para a cristandade toda, né? Por causa desse panorama sobre vários temas. E ele quer mostrar tanto o fato de que nós temos que crescer como igreja, crescer juntos, e crescer individualmente na maturidade, né? Em Cristo Jesus, né? E aí ele nos convida a sermos cheios de toda a plenitude de Deus, por exemplo, no verso 19, no verso 17, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, o fundamento do amor, quer dizer, é tudo convergindo para a unidade. Porque, como eu falei, esse era um tema muito necessário naquela época, principalmente por causa dessa divisão que era forçada por causa das diferenças que esses grupos tinham e que agora estavam convivendo juntos ali por ser igreja, né? E aí a gente tem que fazer essa reflexão hoje. Hoje a gente não tem mais essa questão tanto de judeu, gentil. É uma mistura muito grande, especialmente no Brasil, que é um país plural, né? É uma mistura muito grande. Mas ainda hoje nós temos coisas, situações que podem nos dividir. E tem, infelizmente, nos dividido, né? Só para citar duas coisas recentes e que foram fortes, tanto a política quanto ideologias modernas aí têm ganhado espaço no meio cristão, ganhado espaço no coração individualmente das pessoas, né? E isso tem causado divisões, infelizmente, quando nós devíamos estar olhando para Jesus como o nosso Salvador, aquele que resolve os nossos problemas, e não para uma ideologia ou para um ramo político, né? Tudo isso tem entrado com perigo, né? Em nossa igreja, nós temos que tomar cuidado, porque o apelo de Jesus é por unidade. A oração de Jesus, a oração sacerdotal em João 17, foi por unidade. A igreja de Jesus, o corpo de Cristo, ele precisa ser unido, né? Para cumprirmos a missão, para cumprirmos a grande comissão que Jesus nos deixou, não resta alternativa se não sermos unidos. E aí a gente termina indo para o próximo tópico, né? Que é quando Paulo mostra as tantas coisas que nos unem, né? Ok, pastor, é verdade, né? E a gente, aqui, Paulo está enfatizando o que deve unir a igreja, não o que deve trazer desunião, trazer para dentro da igreja, para o corpo de Cristo, aquilo que pode unir, não aquilo que vem destruir. Você enfatizou muito bem questões de política, né? E que as questões essas que muitas vezes não contribuem para a edificação da igreja, contribui muito mais para a destruição. E, na verdade, né, o nosso reino não é aqui nesse mundo. É como se estivéssemos brigando para que grupo A, grupo B, fosse responsável para implantar o reino do inferno ou o reino de Deus nesse mundo. E a nossa ênfase é o reino celestial, né? A nossa unidade deve estar voltada por algo maior, para algo melhor. Né? E daí que, na quarta-feira, a lição é uma sequência, não é? Que enfatiza Efésios capítulo 4, que traz exatamente a questão da unidade da fé. Paulo, ele pede aos crentes que parem de fazer algumas coisas e que se certifiquem de fazer outras. Quais são essas questões, pastor, que se deve deixar de fazer? Acho que algumas coisas já foram enfatizadas, né? E quais são as que devem ser realizadas pela igreja com base numa unidade que deve ser construída. Nesse capítulo, Paulo faz alguns contrastes, né? Ele coloca em contraponto ali umas coisas erradas que não devem ser feitas e o que deve substituí-las, né? Isso aqui é uma aplicação interessante, porque não basta a gente deixar de fazer o que é errado, a gente precisa substituir pelo que é certo, né? A omissão, ela não é uma alternativa nesse sentido aí, né? A gente tem que substituir pelo que é bom, pela atitude positiva, correta, que está em harmonia com a palavra de Deus. E aí ele aponta para algumas coisas que nos unem como povo de Deus, né? E ele fala em um só corpo, um só espírito, uma só esperança, um só Senhor, que é Jesus Cristo, uma só fé, um só batismo e um só Deus e Pai de todos, né? E são 7 elementos que a gente deve olhar para eles sempre que a desunião nos ameaçar. A gente deve olhar para esses elementos que Paulo enumera aqui como, olha, tem tantas coisas que temos em comum, tem tantas coisas que nos unem,
Nós temos um só Deus, é Pai de todos nós, ou seja, faz de todos nós irmãos. É uma frase muito bacana que eu vi em um filme e eu não sei qual é a origem dela, mas, assim, me impactou bastante, que diz assim, onde quer que Deus tenha um filho, eu tenho um irmão. Isso é fato. Esse fato de que Deus é nosso Pai nos une. Jesus é o Senhor das nossas vidas, e Senhor não só como um pronome de tratamento, mas é alguém que tem supremacia sobre nós. Ou seja, ele, vou usar uma palavra mais direta, ele manda na gente, ele manda em tudo que nos pertence, né? Ao Senhor pertence a terra e todos que nela habitam. Então, quando nós reconhecemos o senhorio de Jesus Cristo sobre nossas vidas, sobre tudo que temos, somos, pensamos, isso nos une também. E essa única esperança que nós temos de ver Jesus voltar, é só um Espírito Santo, um só, que atua em todos nós, e Paulo aí vai trabalhar em algum outro momento, né, de que o Espírito Santo é essa segurança de que nós receberemos a nossa herança, né? Então, todos esses são detalhes que devem nos unir, e sempre que formos tentados a dar espaço para a desunião, nós devemos olhar para essas coisas. Espera aí, nós temos um só Pai, um só Senhor. Nós esperamos pela mesma coisa, que é a volta de Jesus. Fomos batizados no mesmo corpo, ou seja, fazemos parte da mesma igreja. Nós temos a mesma fé. Por que vamos deixar que qualquer coisa entre no nosso meio para nos desunir, né? Não podemos deixar isso acontecer, né? Exato, né? Que de 7 em 1, né? Então, são 7 coisas que se resumem em uma coisa, a unidade, né? A unidade isso. Em todos os aspectos em Cristo, né? É quando o 7 se torna 1, né? E quando 1 se torna 7, né? É verdade. Assumir esse trocadilho, né? Bom, aí o último tópico da lição é exatamente recebendo e transmitindo pela graça, que é enfatizado ali no capítulo 5 e no capítulo 6, né, do livro de Efésios. Ele pega aqui e reflita sobre como Paulo nos pede que vivamos o evangelho em nossos relacionamentos. Qual de suas exortações é especialmente, pastor, significativa para o senhor, para o seu ministério, né, que é enfatizada aqui, né, nessa tão importante epístola, né, de Paulo aos Efésios? Esse capítulo ele é muito rico, né? O capítulo 4 também. A gente não termina, não. A gente já estudou durante o trimestre, né? Então aqui é começar uma revisão de tudo. Eu creio que o que mais me chama a atenção nesse capítulo 5 é quando ele fala ele contrapõe, né? Ficar embriagado pelo vinho, não fiquem embriagados pelo vinho, né? Mas encham-se do Espírito Santo. E aí, por que ele faz essa contraposição? É que eu queria puxar uma filosofia que não é bíblica e que às vezes as pessoas adotam para a sua vida sem nem perceber. Porque Aristóteles, ele defendia o conceito de virtude, né? Que para ele era o equilíbrio entre o excesso e a escassez. Então, tudo nesse conceito de Aristóteles tinha que estar no meio ali, no equilíbrio. Não poderia ser nem de mais, nem de menos. De fato, algumas coisas que a gente precisa ter equilíbrio, mas certas coisas a gente precisa ter uma abstenção completa. E outras coisas a gente tem que ter excesso, sim, exagero, se for para usar essa palavra. Uma delas é o Espírito Santo. Quanto mais tivermos porção do Espírito Santo, melhor. Quanto mais buscarmos o Espírito Santo, melhor. Então, há certas coisas que vale a pena nós insistirmos, até exagerarmos, para usar essa palavra, né? Leitura da Bíblia nunca é demais. Oração nunca é demais. A palavra de Deus nos aconselha, né? Orar sem cessar. E ter o Espírito Santo nunca é demais. Então, deixando esses excessos que o mundo apresenta de lado, a gente deve buscar nos encher daquilo que nos edifica como cristãos, tanto individualmente como um corpo, né? O corpo de Cristo aqui na Terra. Ok, pastor, maravilhoso, né? Aí, essa recapitulação da lição bem pontual, né? E fica para todos nós, né? Essa lição que o apóstolo Paulo nos traz, né? Exatamente numa cidade estratégica, a segunda maior cidade dominada pelo Império Romano, uma cidade estratégica, uma cidade que, sem sombra de dúvida, recepcionou bem o cristianismo, né? Isso
até um tanto contraditório, ressaltando, né, o politeísmo, né, a imoralidade que existia na cidade, tudo isso aí. Foi uma cidade das poucas do Império Romano que recepcionou tanto bem o judaísmo como também o cristianismo. E uma cidade em que, sem sombra de dúvida, acolheu ali figuras importantes para todos nós, né, como o apóstolo João, a Virgem Maria, provavelmente a mãe de Jesus, viveu os últimos dias dela ali na cidade de Éfeso, né, Timóteo também, Apolo também, né? Também foi uma pessoa importante. O apóstolo Paulo escreve essa epístola da prisão, é uma igreja, é uma cidade que, para Paulo, ele tinha um carinho muito grande por essa igreja, né? E que ele traz ensinamentos práticos, né? Que, sem sombra de dúvida, ajuda a todos nós a compreendermos que o evangelho ele pode chegar, né? Aonde, sem sombra de dúvida, né? A gente muitas vezes pensa que será difícil, né? Então, ali onde tinha um dos templos mais suntuosos da antiguidade, que era o templo da deusa Diana, né? Uma das 7 maravilhas do mundo antigo, né? E ali, né, vinha gente de todos os lugares, né? Então, Deus abençoou ali de forma grande aquela igreja, e Paulo tinha preocupação que aquela igreja mantivesse tudo aquilo que foi apresentado e que é a base do cristianismo, né? Então, pastor, com base em tudo isso que nós estudamos esse trimestre, quais são os pontos que o senhor considera relevante e que tem ajudado no seu ministério, né, a partir do estudo da Epístola aos Efésios? A mensagem de Efésios ela é muito rica, né? E ela aborda várias áreas do viver cristão que a gente deve estar visitando de tempos em tempos para nos ajustarmos, né? Ela fala de família, fala de unidade, que é um tema recorrente, a gente sempre precisa estar voltando para esse tema, porque uma das coisas que o inimigo mais tenta fazer conosco é nos desunir. Vai ser uma investida constante dele contra a gente. Então, a gente precisa estar constantemente, né, buscando a unidade. E a mensagem de Efésios, a principal, não tem para onde correr, né? É a que impactou grandes homens, como o professor Matusalém já disse aí, como Martinho Lutero, é a mensagem da salvação pela graça, né? A gente pode passar uma vida inteira nos esforçando para, pelas nossas próprias obras, pelos nossos próprios méritos, conseguir algo e não vai sair nada, porque a nossa salvação vem somente pelo sacrifício maravilhoso de Jesus. E essa mensagem, não só a mensagem mais linda de Efésios, é a mensagem talvez mais linda da Bíblia, né? O fato de que Deus, intensamente envolvido em nos salvar, enviou seu Filho para morrer por nós, para fazer o que nenhum de nós seria capaz de fazer, viver uma vida de perfeita obediência a Deus aqui na Terra. E essa vida, morte e ressurreição de Cristo que nos dá a vitória, nos garante a vitória até o final, né? Então, eu creio que essa é a mensagem que fica de Efésios, e é uma mensagem que deixa o nosso coração mais calorado, né? Deixa a gente mais esperançoso acerca do futuro, porque a gente sabe que, nos agarrando a esse Jesus, tudo vai ficar bem. Amém. Pastor, gostaríamos de agradecer ao pastor Thales pela participação, né, pela brilhante participação, por pontuar tão bem e destacar esses pontos tão relevantes dessa tão importante epístola e, acima de tudo, né, dos ensinamentos do apóstolo Paulo para que a igreja ela tivesse a unidade, né, para que a igreja compreendesse qual é a base da unidade, né, e que nós possamos nos espelhar nisso para reproduzirmos isso em nossa igreja, na atualidade cheia de desafios, como desafios tinha também ali na complexa cidade de Éfeso, né, onde a igreja cristã ela se instalou, né, graças ao trabalho de Paulo, mas também de Timóteo, de João e de tantos outros que ali, né, pregaram o evangelho, né? Então foi, sem sombra de dúvida, um trabalho feito a muitas mãos. Né? Agradecemos ao pastor Thales pela brilhante participação. Pedimos a ele, nesse momento, agora, que faça a sua saudação final e a oração final também. Vamos orar, então. E, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Foi um privilégio, né?
e que nós possamos sempre nos voltar para esse livro, né, buscando seguir os conselhos que Paulo nos deixa aqui, que são muito importantes, muito relevantes para a nossa igreja hoje, né? Então vamos orar. Querido Deus, louvado seja o teu nome. Muito obrigado porque o Senhor cuida de cada um de nós. E porque o Senhor preparou essa mensagem tão especial na carta de Paulo aos Efésios, que foi relevante não só para aquela igreja naquela época, mas é relevante para o teu povo aqui na terra hoje. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor nos conforte com a certeza da salvação em Cristo Jesus. Nos dê a certeza também de que podemos, sim, viver uma vida de santidade, porque Jesus nos habilita para isso. Que o Senhor nos conduza sempre como igreja à unidade, para que possamos representar bem o teu nome aqui na terra. Que sempre que algum fator de desunião tente se infiltrar em nosso meio, nós te pedimos que o Senhor nos ajude a lembrar das tantas coisas que nos unem, porque nós temos um só Pai, que é um só Deus, que é Pai de todos, nós temos um só Senhor, que é Jesus Cristo, uma só esperança, uma só fé, um só Espírito que atua em todos nós, um só batismo. E nós te pedimos, Senhor, que o Senhor nos conduza unidos até o fim, para recebermos a nossa herança. Nós aguardamos ansiosamente pela tua vinda. E em nome de Jesus, esse Jesus que nos une, que morreu por nós, esse Jesus que vai voltar para nos buscar, é que nós oramos. Amém. Amém. E você que está em casa, nós agradecemos a você, compartilhe o canal, dê um like, se inscreva no canal, que Deus te abençoe ricamente, meu querido amigo, minha querida amiga, e até o próximo sábado, se Deus assim o permitir. Uma nova lição, um novo trimestre, novos desafios, novas reflexões e um estudo maravilhoso e relevante das Sagradas Escrituras. E vem sempre comigo, porque aqui você faz a diferença.